que estão na presença do nosso Deus. A Bíblia aqui fala nessa noite da cura do cego de Jericó. Jesus, no seu ministério, aqui na terra, ele fez cura em vários lugares. Ele curou o paralítico do tanque de Betesda, capítulo 5, Evangelho de João. Ele curou o paralítico de Cafarnaum, em outra cidade. E aqui nós vemos que ele cura o cego de Jericó. Alguns estudiosos da Bíblia falam que seria a última vez que Jesus ia passar pela cidade de Jericó. Observamos na palavra do Senhor nosso Deus que esse cego era um homem que ficava atento aos acontecimentos. Ele ouvia falar da grandeza de Jesus. A Bíblia diz que ele era cego, mas ele ouvia muito bem. A Bíblia fala, no capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que guarda a profecia desse livro. Aquele homem, louvado seja Deus, não podia ler porque ele era cego, mas ele podia ouvir, ele ouvia muito bem. A Bíblia fala que certamente ele ouviu falar que Jesus era filho de Davi, ou seja, veio da descendência de Davi. A Bíblia fala que ele ouviu o barulho do pé da comitiva, do povo que seguia Jesus. Ele foi para a beira do caminho. Alguém, de repentemente, quando começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguém de repente pensou que ele ia pedir alguma esmola, porque na verdade ele era pedinte, porque ele não podia trabalhar. Naquele tempo não tinha projetos sociais como tem hoje. Hoje, a pessoa que é deficiente, ele recebe do governo um salário. Naquela época não tinha nada disso. Tinha que pedir. E ele foi para a beira do caminho e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, que a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. E nós vemos que Deus sempre usou de misericórdia para com o seu povo, para com aqueles que o buscam. E a Bíblia fala que Jesus, aconteceu que, aproximando-se ele quem? Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Mas com Jesus, ele não pediu, a Bíblia não fala que ele pediu esmolas a Jesus. Ele pediu algo muito especial. Ele pediu a misericórdia de Deus. Ele sabia que ali está a oportunidade para que ele pudesse voltar a enxergar. Porque a Bíblia fala, louvado seja Deus, aleluia, que ele fala com Jesus que ele queria voltar a ver. Se ele queria voltar a ver, porque antes ele já enxergava. E Jesus fala com ele: o que queres que eu te faça?
ele faz uma pergunta. O que mais almejava aquele homem era ver. Nessa noite, eu não sei qual é o teu propósito, o que é que você quer da parte de Deus, mas Deus lhe pergunta nessa noite o que tu quer que eu te faça. De repente, você está precisando de uma cura. Jesus, por certo, há de fazer como ele fez com o céu de Jericó, de te curar. De repente, se ele perguntar para você o que tu quer que eu te faça, tu vai para falar, Senhor, eu quero uma porta aberta. Ele tem poder para abrir a porta. De repente, se ele perguntar o que quer que eu te faça, vai falar, Senhor, que resolve minha causa na justiça. Ele tem poder para resolver porque ele é juiz também e é advogado. A situação desse homem é que ele precisava de voltar a ver. Aleluia. Glórias a Jesus. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele não sabia o que era aquilo. Não sabia porque tanta gente estava caminhando, a vossa Deus, naquele pedaço de chão. Ele perguntou o que era aquilo. Aleluia. Louvado seja Deus. E anunciaram-lhe que passava Jesus Nazareno. Eu creio que o coração dele se alegrou quando falaram que era Jesus que estava passando. Porque ele falou, agora chegou a solução para o meu problema. Quando Jesus chega numa situação, ele entra no problema de quem quer que seja, ele entra para dar vitória. Jesus, ele jamais entrou numa causa para perder. Ele nunca foi perdedor, ele é mais do que vencedor. E quem serve a ele também é mais do que vencedor. A banda sub como nefasta Arábia. Porque ele é o Senhor dos senhores e é Rei dos reis. Aleluia. E a Bíblia fala que anunciaram para ele, para aquele céu, que Jesus Nazareno estava passando. Então ele clamou, quer dizer, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Quando você fala misericórdia, a mesma coisa, compaixão e misericórdia, a mesma coisa, tem o mesmo sentido. E ele clama, ele grita. Louvado a Deus, o que ele gritou? Porque ele não podia deixar passar aquela oportunidade. Oportunidade, irmão, não se pode perder. 3 coisas que não podem ser revogadas. Palavra lançada, oportunidade perdida e palavra falada. Passou a oportunidade, não se tem mais aquela oportunidade. Tu não pode deixar passar. Palavra, depois que sai da boca, não pode voltar atrás. Aleluia. Louvado seja Deus. E flecha lançada, depois que lança a flecha, não tem como pegar a flecha. Aleluia. Então, ele não podia deixar passar aquela oportunidade. Ele tinha que pegar aquela oportunidade, que seria a última oportunidade. Eu já vejo que alguns dizem que seria a última vez que Jesus passava naquela cidade. E ele usou ali a sua fé. Clamou. Muitas vezes, irmão, nós temos que gritar. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente, porque Ele sabe o que vai sair da nossa boca. Muitas vezes Deus quer que nós grita. Que nós chama, igual o pastor Jesus sempre fala, Deus quer que nós chama a atenção dEle para nós. A banda sub como nefasta Arábia. E o que foi que ele fez? Ele chamou a atenção de Jesus. Ele diz que ele clamou. E o povo mandou ele se calar. Muitas vezes, aleluia, o nosso adversário quer que nós se cala. A situação não tem mais jeito. A solução não tem mais solução. Fecha a tua boca. Não clama mais. Não pede mais. Porque ele não vai te ouvir. Ele não vai te responder, melhor dizendo, não vai te responder. Mas a Bíblia diz claramente, no Salmo 30, no verso 5, aleluia, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. A alegria vai vir, independente do teu choro. Tu tem clamado. A Bíblia diz, aleluia, para clamar ao Senhor. Jeremias diz 33:3, Jeremias, clama a mim, respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Necessário clamar, muitas vezes necessário clamar, gritar mesmo, para chamar a atenção de Deus. Olha, foi o que ele fez, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo começou a falar, mandando ele se calar, mas mandava ele se calar, aleluia, louvado seja Deus,
mais ele clamava, mais ele gritava. Eu creio que Jesus mandou parar aquele povo. Aleluia. Glórias a Deus. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eis que o que ia na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vê aqui, ele fala já misericórdia. Não tem fala compaixão, ele fala misericórdia. Então parou Jesus e mandou que trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. E muitas vezes, Deus quer de nós atitude. Deus quer de nós insistência. A Bíblia fala nesse mesmo evangelho, nesse mesmo capítulo 18 aqui de Lucas, a Bíblia fala acerca de uma mulher viúva. Uma mulher que importunava um homem na cidade. Um homem que não temia nem a Deus, nem temia os homens. A Bíblia diz que esse homem era juiz. Mas a mulher batia a sua porta, importunando a ele. Aleluia, pela uma causa que ela tinha. E a Bíblia diz que aquele homem não temia Deus, não temia os homens. Mas por aquela mulher insistir, bater na porta, diz o texto sagrado, aquele homem ouviu, divulgou a sua causa. Deus quer divulgar a sua causa nessa noite. Mas Deus quer a tua insistência. Deus quer que você persevera. A Bíblia diz: seja fiel até a morte, a coroa da vida. Deus não quer nós crentes pela metade. A pessoa começa a clamar, clama 2 vezes por uma situação, aquilo não aconteceu. Não vou buscar mais a Deus mais. Deus não vai me responder. Deus não está me ouvindo. Quem diz que Deus não está te ouvindo? A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que os ouvidos do Senhor se encontram gravados para que não possa ouvir, e as mãos do Senhor se encontram, aleluia, encolhidas para que não possa salvar. Ou seja, as mãos de Deus estão estendidas para te salvar, para abençoar. Os ouvidos do Senhor se encontram abertos para ouvir, aleluia, a sua súplica. Aleluia. Louvado seja Deus. Davi disse que ele clamou o Senhor inclinou para ele os ouvidos e ouviu o seu clamor. É necessário clamar a Deus. É necessário buscar, ser insistente. Buscar a Deus com insistência, com perseverança. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. E na perseverança é que nós alcançamos, aleluia, a vitória. Esse cego, aleluia, ele foi mais do que vencedor, porque ele insistiu. Ele não deixou. O povo mandou ele se calar, mas mandava ele se calar, mais ele gritava, mais ele bradava, aleluia. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. Certamente ele tinha provado a maravilha de enxergar. Naquele momento ele estava cego, impossibilitado. Ele queria voltar a enxergar. Eu não sei o que tu perdeu, aleluia, mas Deus diz para você nessa noite: se tu crer, Ele vai te devolver, Ele vai restituir aquilo que tu perdeu. Ele restituiu aqui a vista daquele cego, aleluia. Eu não sei o que tu perdeu, depende de das lutas, dificuldades, perdeu até a fé. Muitas vezes, irmão, a luta é tão grande que nossa fé fica um pouco abalada. Mas nesta noite, Deus diz para mim e para você nesta noite: labanda sob como ne face ergue, aleluia, que Ele é poderoso para restituir a nossa fé também nessa noite, em nome de Jesus. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, não podemos chegar a Deus, aleluia, sem fé. Temos que ter fé, aleluia, orar crendo que Deus tem poder para fazer, para realizar. Foi a palavra que nesta noite Deus tem colocado no nosso coração nesta noite. Achei que era a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.